Olá, boa noite a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês na nossa primeira webconferência da disciplina de Ecologia de Ecossistemas. Dizer que sejam bem-vindos, que seja um semestre produtivo, que a gente vai seguindo nesse modo remoto, que é o melhor que a gente pode fazer no momento, né? Então, a webconferência de hoje basicamente vai ser a apresentação da disciplina, do nosso plano de ensino, meu e da professora Solange, e depois a gente vai falar um pouquinho de conceitos. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Solange também se apresentar. Eu nem me apresentei, gente, que gafe, perdão. Eu sou a professora, porque a maioria aqui não me conhece. Eu sou a professora Liliane Stedley de Matos, tenho doutorado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade e vou ministrar para vocês a disciplina de Ecologia de Ecossistemas, também no próximo semestre, Ecologia de Populações e também de Comunidades, tá? Agora sim, sejam bem-vindos e eu passo a palavra para a professora Solange. Boa noite a todas e a todos, né? O Felipe, o Marcelo que estão aí, as meninas, né? Bom, primeiro a gente vai pensar assim, né? Ainda bem que nós temos a tecnologia para que a gente possa conversar e seguir da melhor maneira o curso, tá? Eu sou Solange Arroio, na realidade é Solange Aparecida Arroio da Silva, né? Mas sou Solange Arroio tá bem. Eu dou aula no curso de Biologia só, né? Há 29 anos, vai fazer agora em março, né? E é o tempo que eu estou aí na Unemate, lutando um pouquinho, né, para formar pessoas e para ajudar, né, na produção do conhecimento. Esse semestre eu vou trabalhar com Ecologia de Ecossistemas com a professora Liliane, pela segunda vez, que é um prazer, né? Eu tenho uma forma diferente do que a professora Liliane, ela é a boazinha e eu sou a má, tá? Então, assim, a professora Liliane, ela é muito doce e eu sou a mais marrentinha, tá? Então, quem entrou na faculdade, na época que vocês entraram, né? Vocês devem lembrar eu, né, como diretora da faculdade, né, ou coordenadora de curso, que eu já fui, e devem ter conhecido o laboratório de peixes que eu coordeno, junto com a professora Liliane, que é a nossa super parceira, né? Então, sejam bem-vindos à disciplina, espero que vocês aproveitem muito, né? E que possam, né, crescer, né, nessa área de ecologia, que essa é a primeira, mas é uma área deliciosa, tá? Beijos e vamos começar, né? É isso aí, vamos começar. Vamos, então, primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Tá, né? Então, primeiro eu gostaria de fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é um dia político, né? Um dia de luta, é um dia de representação da mulher, né? E aí eu utilizei essa mensagem elaborada pelo Nemate, né? Queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler. Com essa liberdade, ela era onde quisesse ser. É uma homenagem da Unemate. O autora dessa frase é Ale Barbosa. É uma homenagem da Unemate às mulheres que encontraram nos livros novos caminhos, assim como eu, assim como a Solange, assim como todas que estão aqui nesse momento, que não estão também, que vão assistir essa aula depois, por algum motivo não podem estar, tá? Então, assim, não desistam dos seus sonhos, porque sim, a vida acadêmica, ela abre muitas portas, principalmente para as mulheres,
né? Atualmente, há um tempo atrás, as mulheres não cabia, esse meio acadêmico não era feminino, né? Não era para as mulheres. E agora as mulheres já estão atuando mais fortemente. Parabéns, mulheres. Sigam em frente, tá? Então, vamos lá. Ecologia de ecossistemas. A nossa disciplina, ela tem quando ela é ministrada presencialmente, a gente cumpre 60 horas, mas agora, devido à pandemia, ela vai ser reduzida. Todos sabem que esse semestre é um semestre remoto de 6 semanas, tá? E ela continua tendo 4 créditos distribuídos em 3 blocos. O primeiro bloco seriam as aulas teóricas, que representam 2 créditos. O segundo, as aulas de campo, com 1 crédito. E o terceiro, com as aulas de prática curricular, com 1 crédito. Ela é equivalente ao 4º semestre. Está iniciando o semestre, esse 2021/3, está iniciando hoje e vai até o dia 19 de abril, tá? A ementa dessa disciplina consta de conceitos gerais e o histórico da ecologia, que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, organismos e o meio, trazendo as condições, recursos e os limites de tolerância, nicho e gradientes ecológicos, heterogeneidade e complexidade ambiental, sendo local e regional, a energia no ecossistema, falando sobre a produtividade primária, secundária e os padrões de produtividade, os ciclos biogeoquímicos, ligação entre processos ecológicos, né, locais, regionais e globais, o impacto humano e, basicamente, em todos esses temas a gente vai estar falando um pouquinho sobre educação, né, os temas atuais em ecologia ligado à área de educação, tá? A bibliografia básica, todos os livros, todo o material utilizado, ele está disponível na biblioteca virtual da Unemat, tá? Então, a gente vai usar o livro da... Pode falar, Sol. Só um lembrete que lá no SIGA tem os links, né, que a professora Liliane colocou. E para acessar a biblioteca virtual, obrigatoriamente tem que ter o e-mail institucional, tá? Então, tudo que vocês vão fazer, entrar no SIGA, entrar aqui nos links para as aulas virtuais, é bom pensar que usem o e-mail institucional. Isso fortalece tanto o seu registro enquanto acadêmico, como também fortalece o sistema, né? Que ele não é barato, é um sistema que a universidade paga, né? Para usar ele, né? Que ele foi feito por outra universidade. Então, lembrem disso, tá? Então, usem o sistema, né? @unemat.br, até para vocês falarem, tô eu aqui, sou da Unemat, tá? E até para cadastros em todos os sistemas. Obrigada. Bem lembrado, Solange. Inclusive, eu devo relembrar vocês que o nosso canal de comunicação é o SIGA. Então, quando eu postar alguma coisa, alguma notícia, alguma atualização, que eu vou estar postando os materiais, vai um e-mail. Sempre eu envio um e-mail para vocês de lembrete de que tem coisa nova no SIGA. E aí, o que eu chego à conclusão? Eu estava olhando aqui no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, ele é um grupo de apoio, é um canal de apoio para o nosso canal de comunicação, tá? Mas o canal principal é o SIGA. E aí, o que eu fiz? Quando a gente criou o grupo do WhatsApp, eu enviei o link por e-mail. Eu enviei um e-mail para todos os alunos que estavam matriculados pelo e-mail institucional, aquele e-mail que vocês entram no SIGA. E aí eu estou olhando aqui agora, no nosso grupo do WhatsApp, nós, tirando eu e a Solange, nós temos 16 participantes, só que tem 22 alunos matriculados. Então, o que eu penso? De repente, esses alunos não estão acessando o e-mail deles, porque eles não receberam a informação de que tinha um grupo do WhatsApp,
né? Então, assim, gente, vamos acessar o e-mail institucional, porque ele vai ser o nosso canal de comunicação, tá? Então, toda vez que eu colocar algum material no Cigar, colocar essa videoaula não, perdão, webconferência, todas as webconferências vão ser gravadas sempre no horário de Cuiabá. Aí o pessoal daqui de Alta Floresta pode falar, mas por que já não deixa só no nosso horário? Tem que colocar que é no horário de Cuiabá, porque nós temos alunos de Cáceres, tá? Então, eventualmente, a gente vai ter alunos de outros campos. Então, é muito importante sempre deixar claro o horário da nossa webconferência, tá? E pode Nova falar. Chavantina tem 1 hora de diferença daqui. Nova Chavantina, por exemplo, é horário de São Paulo. Então, tem esse horário de diferença. Isso mesmo. Então, todas as informações, lembrete de atividade, tudo vai ser pelo e-mail institucional. Então, acessem, tá? Então, como a bibliografia básica vai ser Fundamentos da Ecologia, do Odum, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Fundamentos em Ecologia, do Pinto Coelho, Biologia da Conservação, Primac Rodrigues, A Economia da Natureza, do Riclefes, e como bibliografia complementar, nós vamos ter do Begon, que é Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas, e do Townsend, que é o Fundamentos em Ecologia, tá? Mas toda vez que for postado um capítulo de livro para vocês lerem, eu vou colocar de que livro que é e o link para vocês acessarem, tá? Para facilitar a vida de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, essa apresentação de hoje é um resumo do que vai ser, né, as nossas aulas, como que vai ser a metodologia que eu e a professora Solange optamos por desenvolver. Basicamente, as atividades de aula teórica, elas vão ser, a gente vai ter como atividades assíncronas, que são aquelas atividades que vocês vão fazer no momento que vocês acharem melhor, vão ser capítulos de livros sobre o tema daquela atividade, e os cards, que são os cartões virtuais do Quizlet, uma página da internet, uma plataforma que permite a gente criar esses cartões virtuais para memorização, né? Para vocês memorizarem o conteúdo teórico. E vocês já devem estar se perguntando: não vai ter videoaula? Não. Eu e a professora Solange, a gente ministrou ecologia de ecossistemas juntas e também ecologia de comunidades. E a gente chegou à conclusão que a visualização das videoaulas é muito pequena, e sem contar que na videoaula, a gente tem que elaborar ela curta, muito resumida, e aí vocês acabam saindo perdendo, como também tem pouca visualização. Teve aluno que falou para nós assim: professora, a gente procura vídeos na internet, a gente nem sempre olha os vídeos que vocês elaboram. Veja, nós elaboramos videoaulas, temos todo o trabalho de colocar no YouTube, compartilhar com vocês, e não é assistido. E, em contrapartida, a gente sempre fazia essa webconferência, a gente faz a webconferência fazendo uma revisão do que foi abordado na videoaula. E essa webconferência, ela fica gravada, fica disponibilizada lá no SIGA. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho duplo. Então, eu e a professora Solange, conjuntamente, a gente decidiu que nessa disciplina não vai ter gravação de videoaula, tá? Vai ser disponibilizado o capítulo de livro uma semana antes para vocês lerem. Os cards, que é um link que a gente vai trabalhar hoje com os cartões virtuais do Quizlet, para vocês aprenderem, para quem nunca trabalhou, tá? É uma brincadeira, na verdade, para memorização. E aí, depois a gente vai fazer webconferência, abordando todo o conteúdo, e essa webconferência vai ficar disponibilizada através da plataforma do YouTube. A gente vai colocar o link no SIGA para quem não teve a oportunidade de estar online, né, ao vivo com a gente, poder assistir depois, tá? Quer falar alguma coisa quanto a isso, professora Solange? Não, é só tentar, né, os materiais do SIGA, porque eu acredito que dos outros 3 semestres que vocês já tiveram, né, 2020/3, /4, /5,
os professores falaram. Então, a gente tem no SIGA os acessos que vocês fazem, né? O que vocês estão vendo, tá? Então, isso é importante, e até mesmo porque às vezes a gente se sente assim, nossa, nós fizemos a aula, fizemos o material, fizemos o vídeo, e aí vocês não acessam, fica uma coisa assim, né? Terrível para a gente. Imaginem quando vocês forem professores ou pesquisadores e ninguém leu o artigo de vocês, né? Ou então quando vocês forem dar uma palestra, chama todo mundo tal, e só aparece o irmão para assistir a palestra, né? Então, é uma coisa terrível, né? Então, até eu falei uma vez que, assim, é até um desrespeito ao trabalho que a gente faz. Uma outra coisa que eu quero, por favor, pedir, é para que vocês coloquem o nome de vocês aí no lugar, né? Porque eu até perguntei no chat, quem é o desconhecido que está aqui, né? Até para a gente saber que o aluno está presente, o aluno assistiu. Olha, professora, não deu para mim assistir tudo. Mas é até para a gente saber, né? Qual é o jeitinho do aluno? Às vezes vocês abrem a câmera só para dar um tchauzinho, assim, né? Então, por favor, desconhecido, né? Coloque seu nome aí, quem que é, ou fale para a gente de onde você é, para que você possa ser identificado, porque ninguém, né, deixa de ter identidade, até para a gente dizer, olha, você, imagina eu falando na aula, né, desconhecido, você teve alguma dúvida, né? Então, por favor, né, coloque a identificação aí para que a gente saiba quem tá presente. A presença não é computada, mas é importante a gente saber disso daí. Tá? É isso aí, eu concordo com a professora Solange, inclusive eu ia pedir quem que foi a última pessoa que entrou na reunião. De repente ele nem viu que ele entrou como desconhecido, eu não, porque assim, faz tanto tempo que eu cadastrei meu e-mail e quando a gente vai entrando nessas reuniões é automático, aparece o nosso nome, né? Então eu também não faço ideia de quem seja. Se alguém souber quem é essa pessoa que entrou como desconhecido, por favor, coloca no chat para a gente saber quem é, tá? E aí o desconhecido, ou o próprio desconhecido, pode se identificar aí para nós, tá bom? É uma questão de convivência mesmo, né? Um clima, vamos tentar fazer essa nossa aula virtual, sala de aula virtual, né? Ficar um pouco mais aconchegante, né? A gente conseguir se ver dessa forma. Bom, vamos lá. Professora. Oi. Boa noite, sou Alisson Ferreira Valadares. Oi, Alisson, seja bem-vindo à nossa webconferência. Obrigada por abrir o microfone. Obrigado, desculpa na demora aí, porque eu estava trabalhando, cheguei agora. Tudo bem, tá desculpado. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, igualmente. Bom, vamos continuar. As nossas. Ah, tá. Além das nossas aulas além disso que eu já falei das nossas aulas teóricas, nós vamos ter um seminário sobre os ciclos biogeoquímicos, que vai ser. Vamos ver como é que vai estar a participação dos alunos, né? Mas eu creio que vai ser em dupla ou trio. Aí a gente vai ver como que vai fazer isso na próxima webconferência, a gente vê como que vai ser essa dinâmica. Esse seminário vai ser. A gente vai ver como que vai estar a internet, né, de cada um, porque teve um semestre desses que eu tentei fazer, até foi junto com a Solange mesmo, a gente tentou fazer um seminário, assim, online, e a internet não estava ajudando, então, assim, isso prejudicou o desempenho das duplas, dos trios apresentarem, e a gente não quer isso. Então, ou ele vai ser online, vocês vão apresentar online, ou cada dupla ou trio vai gravar um videozinho falando sobre o ciclo biogeoquímico, e depois a gente disponibiliza isso para o resto da turma, tá? Mas isso a gente ainda vai ver, pode ser até a próxima aula, tá? E referente às atividades teóricas, a nossa avaliação principal vai ser uma avaliação objetiva no SIGA, com todo o conteúdo abordado, valendo 8 pontos, tá? Somando com os 2 pontos dos ciclos biogeoquímicos, vai fechar 2 pontos, tá?
O nosso segundo bloco será das aulas de campo virtuais. Nossa, como assim? Essa eu já vou falando, gente. É show de bola. Eu, se fosse vocês, não perderia por nada, porque a professora Solange, ela caprichou nessas aulas de campo virtual. Como que vai ser? Sábado agora, como a gente tem aula, tem só 6 semanas, e nós temos aula de campo, e nós temos também práticas curriculares, além dessas segunda-feiras à noite que nós temos aula, vai ter 2 sábados à tarde que nós vamos ter, mas é uma as nossas webconferências, conforme foi solicitado pela coordenação, elas vão ser de no máximo 1h30, né, Solange? No máximo, variando de 1 hora até 1h30, para que vocês possam fazer as leituras, as atividades propostas, tá? Então, sábado agora, às 2 horas da tarde, horário de Cuiabá, a gente vai ter uma webconferência, aonde vai ser explicado como que vai ser essas aulas de campo virtuais. Vai ser a utilização da aplicação de um protocolo de avaliação ambiental integrada, utilizando links. Quer falar um pouquinho, Solange? Tadadadã, surpresa! Na realidade, a gente vai mostrar um pouco o trabalho que a gente faz em campo, né? E explicar como que a gente pode usar a ferramenta, uma ferramenta que tem aí no celular de cada um, né? Ou no computador, para estar visitando lugares, indo para lugares e olhando e avaliando aí, né? Qual é o nível de integridade que aqueles ambientes estão, tá? Quer dizer, é quase parecido com o que o pessoal que fica sentado atrás do laboratório faz, só olhando lá nas imagens de satélite no computador, falando, aqui fizeram isso, aqui fizeram isso, e eles não vão para campo. A diferença é que nós já fomos a campo, olhamos, e agora a gente vai mostrar para você o que nós fizemos e o que vocês podem fazer também, tá bom? Show, essa aula de campo virtual é show. Então, além dessa webconferência, sábado que vem, sábado agora, nesse sábado, como atividade síncrona, a gente também vai se colocar à disposição para contatos individuais, via CGA ou mesmo pelo WhatsApp, no horário comercial, né, que seria o horário das nossas aulas, né, para sanar possíveis dúvidas que vocês possam ter. E como atividade assíncrona, vai ser disponibilizado material, né, sobre o protocolo de avaliação ambiental integrada, artigos. Vai ser feito um roteiro dessa aula de campo, o que a gente pretende de vocês, e vai ser disponibilizado links dessas plataformas que a Solange falou para vocês e aplicativos que vocês podem utilizar para fazer essa avaliação ambiental integrada, tá? Além disso, a forma de avaliação dessa atividade vai ser a elaboração de um vídeo documentário sobre a aplicação virtual do protocolo de avaliação ambiental integrada, que vai variar de 5 a 7 minutos e valendo 10 pontos, tá? Então, vocês vão gravar esse vídeo, vocês vão postar esse vídeo no canal do YouTube de vocês. E aí vocês vão disponibilizar para a gente só o linkzinho, ou então, se vocês gravarem a videoaula também pelo Google Meet, vai vir aquele link, né, da videoaula, então, do vídeo documentário. Aí vocês disponibilizam só o linkzinho para economizar a internet de vocês, só o link do vídeo documentário, tá bom? Uma coisa importante é que quem tiver dúvida para a questão do vídeo, de gravar o vídeo, de mostrar e tudo mais, aí a gente pode, né, Liliane? A Liliane tem os materiais bem legais, né? Como fazer, de que forma, né? E até como fazer, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube que está lotado de vídeo, mas ninguém vê, porque ele fica quietinho lá. Eu só uso ele para subir as minhas aulas, gerar ou reuniões, ou palestras, ou lives, gerar um link e jogar. Eu posso jogar na rede social, por exemplo, que aí sim todo mundo vai assistir. Mas eu posso jogar ele no CIGA e aí ele vai ficar lá
que só vai ter acesso quem tiver o sistema, né? Exatamente, porque assim, uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, gente, não tenham vergonha ou timidez de dizer, professora, eu não sei como gravar uma videoaula, eu não sei usar o Google Meet, eu não sei fazer o upload do vídeo no YouTube. Gente, primeiro que ninguém nasceu sabendo, né? E para falar para vocês a verdade também, essas ferramentas eu comecei a utilizar pelas aulas remotas. Eu aprendi também através de tutoriais, sabe? Então, por conta disso, eu gravei tutoriais, mas não é nada profissional, tá? Eu gravei tutoriais para ensinar os alunos, eu tenho tutoriais, e também tem tutoriais excelentes no YouTube. Então, assim, qualquer dúvida, perguntem, mas perguntem com antecedência. Quando acendeu aquela luzinha assim da dúvida na cabeça de vocês, já pergunta, não deixa para perguntar na última hora, porque quando a gente faz as coisas correndo, a tendência é que não saia um trabalho de qualidade, tá? Então, tanto quanto a dúvidas, quanto a possíveis problemas com prazos, qualquer tipo de problema, falem com antecedência. Não deixe para falar no dia da entrega, não deixe para falar um dia depois, porque daí a gente não tem muito como resolver os problemas. Vocês têm que entrar em contato com antecedência e relatar o problema de vocês, tá bom? Vamos lá, então. E o terceiro bloco são os blocos, o bloco de atividades de práticas curriculares. Como eu já falei, então, o sábado agora vai ter a webconferência das aulas de campo. No outro sábado, também às 2 horas, vai ter uma webconferência para a gente falar sobre as práticas curriculares. Que, falando a grosso modo, vai ser a elaboração. Vocês vão ter que elaborar individualmente um terrário ou então um aquário, que ele vai ser utilizado como modelo de ensino de ecologia de ecossistemas. Então, eu vou disponibilizar material de artigo científico, vídeos, tutoriais, links de páginas da internet, de passo a passo de como montar, tá? E aí vocês vão utilizar aquele terrário como um modelo de ensino para ensinar alguma das teorias da ecologia de ecossistemas. Alguns dos conteúdos que a gente vai passar para vocês podem ser utilizados o terrário como um modelo de ensino, pensando assim que de repente vocês vão ensinar um desses conteúdos lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, e para eles, tanto para criança quanto para adolescente, o conteúdo ele se solidifica mais, ele é absorvido mais quando eles conseguem pegar, quando eles ajudam na construção desse modelo de ensino. Então, o terrário ou o aquário, ele vai ser um modelo didático para vocês ensinarem ecologia de ecossistemas, tá? Isso vai ser atividade síncrona na webconferência. Também a gente vai estar disponível para contatos individuais, para tirar dúvidas pelo WhatsApp ou pelo SIGA. E como atividade assíncrona, vai ser disponibilizado artigos, vídeos, matérias virtuais na elaboração de terrários ou aquários, tá? E para avaliação dessas práticas curriculares, pode falar. Só uma coisa. Uma coisa que é legal é que tem muita coisa que a gente pensa que, eu vou ter que comprar material, vou ter que fazer isso, Não. Sabe, eu acho que assim, lembrem que vocês vão, pelo menos, ser formados, né, para dar aula, e que boa parte das escolas, boa parte dos alunos, eles não têm dinheiro para ficar comprando coisas. Então, já pensem nos materiais que vocês têm aí, aquelas garrafas de água, galão de água grande, sabe? Não pode pegar o Tupperware da mãe, aquele transparente que é perigoso, tá? É caro. Mas coisas que podem ser até de uma forma de mostrar a questão de reciclável, sabe? De você aproveitar materiais, de aproveitar coisas que tem no teu quintal, sabe? Dentro da tua casa, que poderia ir para o lixo. Já pensem nisso daí, tá?
que aí eu acho que fica bem legal, pensando na sustentabilidade dos ecossistemas. Exatamente, Solange, exatamente, bem lembrado. Não quero, inclusive, assim, nem quero que vocês comprem, não quero nem escutar vocês falando assim, professor, eu gastei tanto, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Não, 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 não é isso, não é esse o intuito, não é esse o objetivo, tá? É para vocês elaborarem um terrário, um aquário com o que vocês têm em casa, tá bom? E a avaliação vai ser um relatório ilustrado, individual, sobre o uso de terrário ou aquário como modelo didático em ecologia de ecossistemas. Então, o que vocês vão fazer? Conforme vocês forem, primeiro passo é ler, se inteirar, né? Como que faz um terrário, como que faz um aquário, quais são os passos, o que eu preciso para montar, né? E aí, conforme vocês forem fazendo, vocês vão juntar lá os utensílios para fazer, as mudinhas, a terra, a areia, o vaso lá de pepino em conserva que vocês comeram no domingo, ou então a garrafa PET, enfim, vocês vão juntando. E aí vocês vão tirando foto do passo a passo, porque é um relatório ilustrado, né? É como se você estivesse montando um tutorial, um passo a passo para alguém, para uma outra professora, um dia pegar e ler e conseguir montar, replicar o mesmo trabalho que vocês fizeram, tá bom? A gente vai disponibilizar um... Ai, esqueci agora. Ai, gente, eu escrevi esse nome aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, é um roteiro, o nome disso é roteiro. Nós vamos disponibilizar um roteiro para vocês também, de como que a gente quer que vocês montem esse relatório ilustrado, tá? E a gente já está falando tudo agora e vai fazer essas webconferências logo no início, para vocês terem tempo para ler, tempo para montar, para não chegar lá no dia de entregar isso, vocês ligarem, mandarem um zap e dizendo, professora, não deu tempo, eu não consegui fazer. Gente, vamos tentar deixar essa procrastinação de lado, eu sei que é difícil, que ela é inerente ao ser humano, sabe? Mas vamos tentar sacudir essa preguicinha, ou então essa vontade de assistir série, vamos tentar manter os nossos prazos em dia, tá? Para não ter problema com entrega de relatório, de vídeo documentário, para a gente conseguir ter sucesso nessa disciplina, tá? Gente, e falando de relatório, eu gostaria de tocar num assunto bem delicado com vocês. Nós tivemos problemas nas outras disciplinas e a gente não tinha falado sobre isso antes. Então, eu e a Solange conversamos e a gente achou necessário, muito necessário, falar sobre plágio, tá? É um assunto muito sério que vocês precisam ter consciência, tá? Então, gente, o que é considerado plágio? Né? Aqui tem uma figura até de alguém roubando a ideia de um outro, né? Então, a grosso modo é isso, é você se apropriar. O plágio é o ato de você assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, seja texto, seja música, seja uma fotografia, seja um desenho, contendo partes de uma obra que pertence a uma outra pessoa. Tá? E o plágio ele é considerado antiético e é qualificado como crime de violação de direito autoral no Brasil, conforme a Lei 9.610. E quem pratica o plágio, ele está sujeito a punições, como multa e detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Conforme o Código Penal. Então, o que é considerado plágio? Pode falar, Solange? Vamos. Então, duas coisas. Lembrem que às vezes a gente faz um vídeo, isso daí aconteceu com a gente, né? Esses tempos atrás, nós fomos fazer um vídeo de um evento e foi colocada uma música no vídeo, tá? E a música, assim, quando dá mais de que 20 segundos que aquela música foi tocada e é veiculada, por exemplo, nas redes sociais, o próprio sistema, ou do Instagram, ou do YouTube, ou
do Facebook, bloqueia. Porque você não tem o direito autoral de tocar aquela música, mesmo que seja só na sinfonia, por exemplo, né? Então, isso é um problema. Uma outra coisa é a escrita. A escrita, nós temos, né, o CopySpider, que é um sistema muito bom, que ele vai lá, por exemplo, o Alisson. O Alisson foi, né, e passou um material, fez um relatório por escrito. O que acontece? Teve um problema porque o CopySpider deu mais de 5% de similaridade com tal e tal e tal e tal. Isso é plágio, né? Acima de 3,5 já é considerado plágio. Então, esse é um problema sério. A gente tem, não é, ai, professora, eu não fiz isso. Não, nós temos ferramentas que dizem que você fez. Até mesmo a questão de fotos, fotografias, imagens, e quando você manda uma fotografia para a gente consegue capturar da onde que ela foi tirada, tá? Então, esse é uma coisa assim, eu que escrevi, aí apareceu no relatório do outro também, do mesmo jeito. Gente do céu, você escreveu e no relatório do outro tá? Então, a gente não sabe quem copiou de quem, né? Só para lembrar isso, tá? Exatamente, bem lembrado, Solange. Inclusive, ela tocou no assunto da foto. Quando a gente for trabalhar com imagens, no relatório ilustrado, vocês vão ter que baixar um programinha que identifica da onde que você está tirando a foto. Esse programinha ajuda a gente a saber, a gente identificar que de fato essa foto é de sua autoria e você não tirou fotos da internet, de um passo a passo de como que foi feito um terrário, por exemplo, né? Então, além disso, né, o que é considerado plágio? Citar textualmente o trabalho de outra pessoa sem a devida citação da fonte. Parafrasear o trabalho de uma outra pessoa, alterando algumas palavras ou as ordens das palavras sem a devida citação da fonte. Usar as ideias de outra pessoa sem a referência do autor. Recortar e colar da internet. Olha o copy-cola, Ctrl-C, Ctrl-V aqui, sem a devida citação da fonte, tá? Então, assim, copiar o trabalho do coleguinha também é plágio. E eu sinto muito em falar que se houver plágio aqui de trabalhos, a gente vai zerar os dois. A gente não vai atrás de saber quem foi que copiou de quem, mesmo porque nós não temos tempo hábil para isso, né? Então, por favor, se atentem. Mas eu não tenho culpa, eu só emprestei o trabalho para a pessoa ler e ter noção de como que é feito o relatório. Não faça isso. Para isso, a gente vai fazer o roteiro de como elaborar o relatório, tá? Porque, assim, de repente, você, com a melhor das intenções, vai enviar o seu trabalho para o seu colega, para ele ter uma base de como construir o dele, e ele vai copiar. E se tiver plágio, na ecologia de ecossistemas, a gente vai zerar os dois trabalhos que tiverem plágio, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Eu não, tô ficando ciente de todo o assunto. Tá bom, então, Alisson. Beleza. Mas, por exemplo, aí no caso aí, suponhamos que eu li um artigo lá e baseei naquele artigo, tipo assim, tirei inspiração daquele artigo e tem algumas palavras que eu usava, vai ser considerado parte do mesmo jeito? Não. Quando você cita, ó, aqui tá escrito, ó, parafrasear o trabalho de outra pessoa, alterando algumas das palavras ou a ordem das palavras sem a devida citação da fonte. Se você utilizou um artigo, um capítulo de livro para embasar o seu relatório, aquilo que você tirou de lá, você põe no seu trabalho e cita a fonte. Cita o artigo, cita o capítulo de livro. Isso não é plágio. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um documentinho, tá, Lili?
dizendo assim, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, né, de um artigo e vou dizer como que vocês poderiam citar ele em um determinado contexto que poderia não ser considerado plágio ou não. Por exemplo, a gente escreveu um artigo, né, eu e Liliane e outros autores, e aí, nossa, show de bola! Então, se esse artigo foi escrito, né, tá lá, eu vou copiar ele. Não, peraí, cara, você não pode fazer isso, você não pode copiar ele. Então, você fala assim, tal coisa, você fala no contexto do seu trabalho, né, de acordo com Matos e tal, assim, né, e em 2021, que agora é esse último, né, 2021, podem ocorrer tais e tais coisas. Quer dizer, você usa a sua interpretação naquilo que nós escrevemos. É você colocar a sua interpretação e não a interpretação do autor. Mas eu vou ver certinho uma coisinha bem legal para uma página para dizer o que é plágio, o que não é, e aí a Liliane, a gente posta lá, tá bom? Exatamente. Dar as coisas para vocês. Então tá. Então beleza. Ficou claro aqui quanto ao plágio, né? Então, vamos agora para as avaliações. Como eu já fui falando em cada bloco, eu fui falando o que ia ser, aqui é só para lembrar vocês, tá? A primeira nota vai ser do bloco das aulas teóricas, vai ser uma avaliação objetiva no SIGA-A, tá? Contendo 20 questões sobre o conteúdo teórico abordado no primeiro bloco. Tá? Essa prova vai ficar disponível durante 24 horas no SIGA-A, tendo 3 tentativas para realizar, vocês vão ter 3 tentativas, cada tentativa vai durar 120 minutos e a nota vai ser da melhor tentativa, tá bom? Do bloco de aula de campo, vocês vão ter que entregar o vídeo documentário apresentando os resultados que encontraram na aula de campo virtual. Tá? Vocês vão encaminhar os vídeos mediante compartilhamento de link da plataforma do YouTube ou então do Google Meet via SIGA, tá? E a terceira nota vai ser das práticas curriculares, é o relatório ilustrado sobre o uso de terrário ou aquário como modelo didático. Vocês vão encaminhar os relatórios no formato PDF via SIGA e eu e a professora Solange vamos corrigir. Ela vai fazer a correção dela e vai fazer as notas. Eu faço a minha correção e faço as minhas notas. E aí, a nota de vocês vai ser a média das nossas 2 avaliações, tá? Porque tem que ter os 2 olhares. E aí, eu me lembrei que ela falou no começo da aula que ela é a professora mais severa e eu sou a boazinha. E, às vezes, isso não se reflete nas notas, viu? Que, às vezes, em algumas notas, eu sou mais severa do que ela. Então, assim, é bom que tenha um equilíbrio aí, né? Pode falar, Sol. Foi perguntado aqui, né? A Vitória perguntou se vai disponibilizar um modelo desse relatório ilustrado. Sim, nós vamos um roteiro desse relatório ilustrado, tá? Uma outra coisa é que toda avaliação, a não ser a avaliação, aquela que vai lá no SIGA, que já tem modelo. Não é o tempo. Ela já tem um gabarito, né? O que é certo é errado. Então, aquela avaliação do bloco teórico já tem um gabarito. Então, tá lá, você marcou isso, isso, e o próprio SIGA te dá o gabarito depois no final, tá? Quanto que você tirou. Agora, as outras, que é o vídeo e o relatório ilustrado, a gente tem elementos, por exemplo, que são elementos que cada elemento desse é uma notinha. Por exemplo, o vídeo, o que é? Criatividade, conteúdo, né? Científico, né? Porque você não vai ficar falando
né? Não vai fazer um vídeo lá no teu quintal mostrando o teu pé e levar e trazer para a gente e dizer, ó, tá aqui, né? Esse é meu vídeo. Não. Então, são elementos, né, que a gente segue para que não fique, por exemplo, aquele negócio, esse daqui eu gostei mais, eu vou dar tal nota. Não, são elementos do vídeo que, inclusive, a gente pode mostrar para vocês depois, né, que vão dizer, olha, esse aqui alcançou isso, obteve maior nota por causa disso, disso, né? E a mesma coisa do relatório ilustrado, olha, são as fotos, qualidade das fotos, né? O acompanhamento, processo, porque de repente alguém resolve colocar uma foto de todos os materiais, né? Constrói assim, e a última foto, quer dizer, a primeira e a segunda. Tipo aquele zoom lá do Instagram, o antes e o depois. Mas e o durante, né? Para que outra pessoa possa também replicar o seu trabalho tão belíssimo que você fez, né? Então, acho que isso é importante. Quer dizer, tudo que nós fazemos tem critérios, tá? E esses critérios são para ter uma equidade na hora, né, de atribuir nota. Porque eu gosto muito de dizer, e a Liliane já até acostumou comigo, eu não dou nota para ninguém. A gente atribui notas àquele trabalho, àquele produto, e aí tudo é produto, né? Aquele produto que foi entregue a nós, de acordo com o roteiro, de acordo com as características que a gente pediu, para que vocês tenham um melhor aprendizado, tá? Tá bom, então. E como prova final, para que espero que ninguém pegue a PF, né? A PF vai ser também uma prova objetiva. Por quê? Porque o tempo é muito curto no final desse semestre. Vai terminar na verdade, ó, essa prova final aqui, dia 21, ela vai ser depois do dia 19. Dia 19 fecha. Então, dia 21 eu tenho essa prova e, se eu não me engano, é dia 22 que acaba o semestre. Eu tenho que enviar os relatórios todos das notas, eu e a Solange, para a FACBA. Então, assim, é uma prova objetiva, online, no CIGA, contendo também 20 questões. O problema é que daí ela vai ter, além de todo o conteúdo teórico, ela vai ter parte do bloco das práticas curriculares e também da avaliação ambiental integrada das aulas de campo, tá? E ela vai ficar também disponível 24 horas no sistema. Vocês vão ter 2 tentativas, aí a PF diminui. Vocês vão ter só 2 tentativas para PF, e cada tentativa dura 120 minutos, ou seja, 2 horas, e a nota também será da melhor tentativa, tá? Valendo 10 pontos. Bom, quanto à nossa metodologia, era isso, alguma dúvida? Agora a gente vai falar um pouquinho, não tem dúvidas, a gente vai falar sobre conceitos gerais e histórico de ecologia, tá? Esses slides foram baseados no capítulo 1 do Wycliffe, que é a introdução, falando de conceitos, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho da palavra, né? A etimologia da palavra ecologia, né? Ela deriva de oikos, que é casa, e logos, que é estudo, ciência, né? É o estudo da casa, da nossa casa. Que casa? A casa, planeta Terra, tá? É isso que é. Esse termo foi originalmente empregado pelo Haeckel, tá? Ele cunhou isso. Pode falar, Solange, toda hora que você quiser, você pode abrir, se quiser falar, tá? Eu vou passando aqui, tá? E vamos falar um pouquinho, como eu tô vendo aqui que já é quase 8 horas, né? Então a gente tem ainda meia hora para falar. Os primeiros trabalhos relacionados à ecologia foram publicados por Forbes em 1843, falando sobre a distribuição de animais no mar Egeu, Mobius, também falando sobre a biocenose, tá? Entre o final do século XIX e início do século XX, foram publicados trabalhos também tratando da relação entre seres vivos e o meio ambiente. E a partir de 1900, 1920,
o século XIX e o começo do século XX, né? Começou o estudo da ecologia separada da biologia. Então, foi desmembrado a parte da ecologia. Antes era tudo estudado junto dentro da biologia. Então, foi criada essa disciplina mesmo, esse estudo só da ecologia. E aí, começaram a ter os primeiros trabalhos relacionados somente à ecologia, tá? E como pensadores, como pesquisadores que cunharam termos e teorias de ecologia, nós temos o Shelford, que postulou, né, sobre estudos das comunidades animais na América temperada. Adams, ele elaborou o Guia para o Estudo da Ecologia Animal. Nós temos também Volterra, que estudou sobre variações e flutuações do número de indivíduos em convivência animal. Nós vamos falar de Volterra na ecologia de populações e ecologia de comunidades também, tá? Charles Elton, ele também pesquisou sobre ecologia animal, foi a primeira tentativa de definição das bases teóricas da ecologia. Também tem o Chapman, que com ecologia animal, com especial referência aos insetos, e Gauss também fazendo experimentos para verificar a teoria matemática da luta pela vida, tá? Tem a teoria de Gauss, que ele fez um experimento. Enfim, deixa eu ver aqui, e sobre quando que surgiu os primeiros periódicos, que a gente chama de periódicos, são as revistas científicas, né? As primeiras revistas científicas voltadas só para os temas ecológicos. Em 1913, Journal of Ecology. Em 1920, o Ecology. 1931, Ecological Monographs. E em 1932, Journal of Animal Ecology. Tá? E aí começou, então, a ter publicações na área de ecologia nesses periódicos, nessas revistas científicas, tá? E aqui no Brasil, em 1944, teve a primeira defesa de uma tese que trabalhou com ecologia. Foi Mários Guimarães Ferri, que escreveu sobre a ecologia do cerrado, tá bom? Esse é um breve histórico de pensadores, de cientistas que trabalharam com ecologia. Vamos falar agora um pouquinho? Pode falar, então, só pensar o seguinte, imagina lá em 1800, 1900 e pouquinho, a gente está em 2020. Então, é importante, né? Eu sempre digo que quem faz biologia, que nem eu e a Liliane, que fizemos mestrado em ecologia, doutorado na área de ecologia, a gente tem que pensar que isso é para ser usado. Quer dizer, os caras estão lá desde 1800 e bolinha, desenvolvendo os conceitos. Então, quando vocês forem escrever, quando vocês forem ler, quando vocês forem falar sobre o vídeo de vocês, o guia ilustrado, tentem agregar isso. Porque a gente vê que muita gente fala em ecologia, né? E aí você tem os ecologistas, que são aquelas pessoas que estão lá, vão defender a ecologia e tal. Primeiro, ninguém defende a matemática. Na realidade, é a defesa do ambiente, né? E aí eles usam a palavra ecologia de forma errada. Em segundo lugar, é que vocês estão na faculdade para se rechear de conceitos, né? Então, tentem, na melhor forma possível, entender os conceitos, né? Porque senão esses caras que estão aí, que escreveram lá na Ecology, que escreveram no Journal of Ecology Animal, eles não vão ter importância nenhuma para o mundo científico, né? Para que eles escreveram tudo aquilo se a gente não se empodera desses conceitos, né? E aí, olha, crianças, quem vai estudar botânica tem que saber de ecologia. Quem vai estudar zoologia tem que saber de ecologia. Quem está trabalhando com microbiologia tem que entender
de ecologia. Então, biólogo não é a mesma coisa que falar assim, eu não vou estudar tal coisa. Não, mas a ecologia permeia todo o processo dentro da biologia. Então, a gente tem que saber usar os conceitos corretamente. Só para lembrar isso, tá? Exatamente, Solange. A gente tem que se empoderar, essa palavra é boa, a gente tem que se empoderar de toda essa teoria que os pensadores levaram tempo para cunhar, né, para testar. Eles primeiro pensaram, depois eles começaram a criar experimentos para corroborar o pensamento deles, né, para afirmar que aquilo que eles estavam pensando era verdade, ou então para refutar, não é dessa forma, as coisas não funcionam assim. Então, são teorias já solidificadas, que a gente sim tem que utilizar nos nossos trabalhos, no relatório, no vídeo documentário, no TCC de vocês, porque vocês vão utilizar a ecologia em todas as áreas que vocês vão estar. Não, eu não quero trabalhar com ecologia em meu TCC, não, que isso é muito difícil, eu vou trabalhar com inseto. Vai cair, vai abordar tema de ecologia lá também, tá? Então, sinto muito, mas vocês vão ter que entender como que funciona essa tal da ecologia, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia de organização dos sistemas ecológicos, tá? Existem níveis de complexidade que essa hierarquia se apresenta, tá? E nós vamos falar agora um pouquinho de cada um desses níveis. Desliguei o ar aqui que eu tô com frio já. A ecologia, primeiro vamos cunhar, né? Vamos explicar. Como já foi dito na etimologia da palavra, né? A raiz da palavra, né? Ecologia é o estudo da casa, né? E falando isso em definição do livro do Wycliffe, né? Lembrando que a gente tem que citar, né? Essas definições que estão aqui, eu falei no começo da aula. Tudo que eu estou colocando aqui, salvo algumas imagens que eu citei a fonte, tudo que está aqui foi retirado daquele livro do Wycliffe, tá? Então, segundo aquele livro, segundo o Wycliffe, ecologia é o estudo científico da abundância e da distribuição dos organismos em relação a outros organismos e as condições ambientais, tá? Isso segundo o que eles postularam, tá? Existem outras definições de ecologia cunhada por outros pensadores, tá? Mas muda alguma coisinha só, mas a grosso modo, a ecologia, ela estuda mesmo a abundância, a distribuição, a relação entre espécies, tá? Como que funciona comunidades, como que funciona ecossistemas, quais são os fatores que estão modulando o número de indivíduos, o número de espécies, a relação, tá? Desses indivíduos, ou dessas espécies, ou dessas comunidades, tá bom? E sistemas ecológicos são entidades biológicas que apresentam tanto processos internos como interação com o ambiente externo, tá? Então, depois para frente, eu vou citar exemplos de um sistema ecológico. A gente pode citar como exemplo um sistema ecológico, o Parque Zoobotânico, tá? Ele pode ser citado como exemplo de um sistema ecológico. Por quê? Porque ele tem processos internos, tem processos que estão acontecendo ali dentro do Parque Zoobotânico, mas ele tem interação com o ambiente externo, porque ele depende do sistema hídrico, da chuva, tá? Ele depende da iluminação, da iluminação do sol, da energia solar, para ter a produtividade primária, tá? E sem contar que existe a troca gênica, né? Tem espécies de pássaros que vão vir ali, elas vão migrar temporariamente e vai ter, sim, uma interação com o ambiente externo, tá? E o indivíduo é um ser vivo, a unidade mais fundamental da ecologia. Daqui nos próximos slides eu vou falar de como que é feita a abordagem de estudos em cada uma dessas hierarquias,
tá? E as espécies, historicamente, são definidas como um grupo de organismos que naturalmente cruzam entre si e produzem descendentes férteis, tá? E a população são indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área. Essa é a definição do Hickliffes. Só que a gente pode acrescentar aqui que dependendo a população, a espécie, né, dessa população que a gente está trabalhando, a gente pode acrescentar aqui que são indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área em uma determinada estação do ano, tá? Porque variando de estação para estação, de repente não é a mesma população que está ali, é uma outra população daquela mesma espécie, mas não é a mesma população. E elas vão ter uma carga genética diferente, tá? E comunidade são todas as populações de espécies que vivem juntas em uma determinada área. Também eu posso acrescentar aqui em uma determinada época do ano, tá? Porque essa comunidade ela vai variar e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre limites de tolerância. Tá? Na época da seca, você vai encontrar uma determinada comunidade no Parque Zoobotânico. E na época da chuva, nós vamos encontrar uma comunidade diferente interagindo ali no Zoobotânico, por causa dos seus limites de tolerância, tá? Então, um ecossistema é uma ou mais comunidades de organismos vivos que interagem com seus ambientes físicos e químicos. E a biosfera é o todo, né? Consiste em todos os ecossistemas da Terra que estão ligados entre si pelos movimentos do ar, da água e dos organismos. Os ciclos biogeoquímicos também, né, Sol? Vamos continuar, que eu estou querendo chegar como que a gente vai abordar, como que é feita a abordagem dos estudos de cada um desses níveis da hierarquia, tá? Então, o estudo da ecologia em diferentes níveis de organização. Cada nível na hierarquia dos sistemas ecológicos distingue-se por estruturas e processos exclusivos. Em consequência, existem abordagens diferentes para explorar cada um desses níveis e responder às perguntas que surgem. Tá? As 5 abordagens para estudar a ecologia combinam os diferentes níveis de hierarquia, a nível de indivíduo, de população, de comunidade, ecossistema e biosfera. Então, vamos lá. Como exemplo aqui, eu utilizei a arara vermelha, tá? Então, a abordagem de indivíduo. Uma abordagem, a ecologia, que enfatiza a maneira como a morfologia, a fisiologia e o comportamento de um indivíduo o habilitam para sobreviver em um ambiente. Então, como que a morfologia, a fisiologia de uma arara vermelha e o comportamento dela habilita ela para sobreviver no ambiente? Por exemplo, no ambiente amazônico, né? Então, como o estudo que a gente poderia fazer com a arara azul, a gente poderia perguntar como que é isso? Então, a gente ia estudar, a gente ia ver a história natural, o comportamento dela, a gente ia fazer observação, ia capturar para poder responder essa pergunta. Pode falar, Sol. Então, é legal isso, porque, por exemplo, a gente pode trabalhar até dentro da ecologia, nessa abordagem de indivíduo, tem, por exemplo, a ecomorfologia, como que uma árvore está lá naquele lugar, a forma dela de estar próxima, por exemplo, às áreas úmidas ou às áreas secas, né? Então, tem isso, o pessoal lá da botânica vai falar, ou o povo da zoologia vai falar, porque determinados corais estão lá naquele lugar por causa do próprio ambiente que está, né, influenciando. Tem livros na biblioteca de ecofisiologia também, e tem um ramo da ecologia que é bem legal, que chama etologia, né? Que não é ecologia, é etologia, que é o ramo da ecologia que estuda o comportamento dos animais, né? De uma forma em geral. Então, quando você trabalha com etologia, eu trabalhei isso no meu TCC, né? Com etologia de peixes, né? Como que ele nadava, como que ele se comportava na água, como que ele comia.
Isso é etologia. Eu vou colocar o nome lá no chat, que é com T, né? Então, só para vocês terem uma ideia como que é vasto o conhecimento do indivíduo, do próprio indivíduo, né? Sendo estudado numa abordagem ecológica. É isso mesmo. E aí, depois dessa abordagem do indivíduo, vem a abordagem da população. Então, uma abordagem na ecologia que enfatiza variação no espaço e no tempo, no número, na densidade e na composição dos indivíduos. Então, assim, pensando nessa arara vermelha, quais seriam os fatores? Por que será que estaria mudando da estação da seca para a estação da chuva o número de indivíduos dessa população da arara vermelha em alta floresta, né? Vamos delimitar isso, em alta floresta. Então, a gente estaria estudando a nível de população, tá? Densidade é o número de indivíduos dessa população por uma unidade diária, por exemplo, né? Por metro quadrado, metro cúbico, depende da espécie que você vai estar trabalhando, tá? A composição dos indivíduos, tem mais macho, tem mais fêmea, tem mais juvenil, tem mais adulto, tá? Então, são estudos que abordam a população, a nível de população, tá? E aí, a nível de comunidade, como que a gente vai fazer isso, né? Segundo esse gráfico aqui, ó, gráfico não, esse mapa, cada pontinho vermelho desse aqui é um registro dessa arara vermelha, tá? Então, segundo o IBGE, a arara vermelha, ela tem toda essa distribuição. Então, se a gente for fazer no Brasil, veja bem, estou falando só de Brasil por enquanto, tá? Então, se a gente for fazer uma abordagem de comunidade, nessa abordagem, a ecologia enfatiza a diversidade e a abundância relativa de diferentes tipos de organismos que vivem juntos em um mesmo lugar. Então, a arara azul a arara vermelha tem toda essa distribuição. Mas a gente precisa focar. Então, vamos fazer um estudo da distribuição da arara vermelha na região amazônica. E, além disso, vamos ver a comunidade, qual é a interação dessa arara vermelha, ela é frugívora, qual que é o hábito alimentar dela, qual que é a função dela, né, ali, qual que é o papel que ela está desempenhando, qual que é a interação dela com os outros organismos, quais são as árvores que elas nidificam, né, nós estamos falando já a nível de comunidade, tá? Ela é presa de alguma outra espécie que está aqui também? Como que seria essa abordagem de comunidade? Então, a gente vai ter que abrir mais o leque. A gente está falando da diversidade e abundância relativa de diferentes tipos de organismos que vivem juntos em um mesmo lugar, tá? E depois da abordagem de comunidade, vem a abordagem de ecossistema, tá? Lembra que eu falei aqui nesse outro da região amazônica, né? Como que seria a interação dessa arara vermelha na região amazônica? Só que a gente precisa lembrar que a região amazônica é um ecossistema, só que ele não está só no Brasil, né? Então, a região amazônica tem a Amazônia colombiana, a Amazônia venezuelana, tá? A equatoriana. Então, assim, quando a gente fala de abordagem de ecossistema, é uma abordagem na ecologia que enfatiza o armazenamento e a transferência de energia e matéria, incluindo os vários elementos químicos essenciais à vida. Então, é muito, muito corriqueiro a gente acabar, quando a gente está falando de ecossistema, a gente acaba falando de bioma também, né, Sol? Então, aqui a gente está falando, como que será, então, essa transferência de energia, de matéria, dos ciclos biogeoquímicos em toda a Amazônia, não só na Amazônia brasileira, né? Então, a gente abre mais o leque. Isso, vamos imaginar, Lili, que a arara é uma parte de um ecossistema maior. Então, você imagina, a arara saiu daqui de outra floresta, foi passeou lá no cristalino, e ela vai levando a matéria que ela tirou daqui para lá, né? E ela pega alimento daqui, leva para outro lugar. Então,
é uma coisa muito maior. Vamos imaginar lá o Rio Teles Pires, né? Que ele vai escorrer lá, né? Vai lá para o Tapajós, do Tapajós vai, e a quantidade de organismos que tem nele, um desses daí que estava lá nas margens é a arara, né? Que estava lá, por exemplo, na seringa, que adora, né? Seringa, o buriti, que adora. E aí, tudo isso é uma coisa muito maior que a gente vai ver depois, né? Que é uma outra abordagem que a Liliane vai falar. Então, imaginem que a coisa vai crescendo. Então, quando a gente fala assim, é só aqui, né? Eu matei uma arara que estava aqui. Beleza, mas e aí? Se ela tinha um papel muito maior numa comunidade, num ecossistema, né? E falando disso, a gente pode tocar também na questão dos rios voadores, né, Solange? Quando a gente fala dessa troca de energia, né, e matéria e elementos químicos, quando o pessoal está falando da questão do desmatamento na Amazônia, o fogo na Amazônia, o desmatamento, o fogo que teve no Pantanal, será mesmo que os efeitos dessas atividades, dessas ações antrópicas, vão ficar mesmo só naquele lugar? Será que não é tudo interligado? Como que vai ser a seca desse ano para o Brasil inteiro, não só para a nossa região, né? Como que vai ser isso? Será que fica no local mesmo, ou ela acaba indo para o regional, indo para o todo, né? E aí, depois da abordagem de ecossistema, tem a abordagem da biosfera, que é uma abordagem na ecologia que se preocupa com a maior escala da hierarquia nos sistemas ecológicos, incluindo os movimentos do ar e da água, que é isso que eu acabei de falar, tá? Daí a energia e os elementos químicos que eles contêm na superfície da Terra. Todas as transformações da biosfera são internas, com duas exceções: a energia que entra a partir do Sol e a energia que é perdida para o espaço, tá? Uma coisa legal a Ave Maria é muito difícil de entender? Não, gente. Porque, assim, você tem grupos de pesquisadores que estão aí mostrando a questão de mudanças climáticas num nível maior, no nível global, né? Então, quando nós pensamos em... tem um professor em Nova Tivantina, né? Vários professores, mas tem um casal de professores, né? O professor Ben-Hur e a esposa dele, que trabalham na Unemate em Chavantina, que esses tempos publicaram justamente, né, com outro grupo de pesquisadores, como que a influência maior, que a influência do clima, no nível mundial, pode estar atingindo diretamente plantas, né, para dessecamento, para uma série de coisas. Quer dizer, você tem isso bem estudado já, comprovado, mas ainda são feitos estudos. E isso é uma abordagem, né, da biosfera, né? É isso mesmo. Um outro exemplo de abordagem da biosfera também, trazendo isso colocando o ser humano também em toda essa cadeia, né? É a utilização dos microplásticos, né? Em sabonetes, em esfoliantes, e que acaba indo. Você usa um sabonete com microplástico, um esfoliante, você lava aí seu corpo e ele vai para a fossa, vai para o esgoto. Dali ele vai para os recursos hídricos, né? Vai para os rios. E aí estavam achando já, tinha um estudo. O pessoal falou assim: a Amazônia, ela não deve ter esse tipo, os peixes amazônicos são mais preservados, porque a Amazônia é mais preservada. Não, já tem estudo comprovando que mesmo com toda essa diluição do sistema hídrico aqui amazônico, tem uma diluição muito grande dos efluentes e tudo, os peixes já estão sendo encontrados com microplásticos, já tem microplásticos nos peixes. E aí, semana passada, eu li um artigo de um estudo que foi feito, que já está sendo encontrado microplástico em placenta, em bebês. Eles já estão nascendo com microplásticos no organismo, gente, em fetos, sabe? Então, assim, a coisa, ela é tão grande que ela volta,
sabe? Então, não é descomunal o tamanho da biosfera, mas como o ciclo ele se fecha e acaba voltando para a gente, né? As ações antrópicas. Bom, vamos continuar então aqui. E essa distribuição dos organismos, quando a gente falou como que a questão de ecossistemas, né, e comunidades que estudam a distribuição desses organismos em ecossistemas, sejam eles organismos vegetais, animais, fungos, insetos. Essa distribuição dos organismos, ela é influenciada por fatores ambientais e pela interação entre eles, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, esse mapa aqui foi aquele mapa que eu mostrei da distribuição da arara vermelha, tá? E aí a gente tem aqui, cada pontinho desse é um registro, então ela tem uma distribuição de acordo com os fatores ambientais que estão ali, que proporcionam que ela esteja ali, tá? Então, eu coloquei uma perguntinha aqui, porque esse mapa do IBGE, ele traz o Pantanal como um bioma, né? E aí, eu só coloquei aqui, o Pantanal, ele é um bioma mesmo ou ele é um mosaico de outros biomas, né? Nós tivemos na disciplina passada a participação magnífica da Eliana Paixão. Ela é uma pesquisadora da UFMT de Cuiabá, ela trabalha com vegetação e ela atuou presencialmente nas queimadas do Pantanal, naqueles incêndios horríveis que aconteceram no passado. E aí ela chamou atenção para a gente sempre estar passando esse questionamento, que o Pantanal, na verdade, se você for ver a nível de definição ecológica mesmo, ele não é considerado um bioma à parte, e sim um mosaico de outros biomas dentro dele, né, Sol? Então, isso é interessante porque você tem isso sendo falado para o Pantanal. E na semana passada eu estava discutindo com um pessoal lá de Manaus, né? Que é a Amazônia também. Quer dizer, as diversas Amazônias, né? Você tem a Amazônia como sendo um dos maiores biomas diversos do mundo, ela já está sendo colocada que ela é um complexo, né? De diversos biomas, né? Dentro. Para vocês terem uma ideia, você tem os campos, né? E depois aí eu vou dar uma palhinha dessa para vocês, que são os campos amazônicos, né? Que estão lá em Humaitá, que está no próprio campus amazônico e tudo mais. Que é um lugar que, se você entrar de olho fechado e não saber aonde você está, você acha que está no Pampa, né? Ou lá no Pantanal, com capim só e uma ou outra árvorezinha. E você está no meio da Amazônia, né? Então, o que leva, eu acho que é isso legal, é legal, Liliane, a gente pensar que o que leva os organismos, né, a estarem naquele lugar, naquele momento, né? E aí o organismo, o indivíduo, o que leva os indivíduos e as populações a estarem naquele lugar, naquele momento, até mesmo naquela era geológica, porque se a gente pensar nos dinossauros, que são justamente o quê? Os fatores ambientais, né? E as relações que ele tem com outros indivíduos. Por exemplo, eu não vou ficar onde não tem comida para mim, não é verdade? Então, que é o que acontece lá nas savanas amazônicas, que acontece com os peixes migradores, com as aves migratórias, né? Com aqueles grandes mamíferos migradores, né? Em outros lugares, que eles estão aonde tem recursos para eles estarem. Aí você pode pensar enquanto recursos, alimento, lugar para reprodução, lugar para se esconder. E isso é possível por quê? Porque os fatores ambientais estão propícios para eles naqueles momentos, né? Quer dizer, para estar um conjunto de organismos lá, que é aquilo que a Lili falou, né? Que é a comunidade, naquele momento, naquela hora, tá? Então, vocês têm que pensar nisso daí.
É isso mesmo, Sol. E aí, nessa mesma linha de pensamento, né? Por que que eles estão ali, né? Por que que ele, aqui, ó, olhando para esse mapa, né? Por que que a arara vermelha está aqui na região amazônica, está no Cerrado, e por que que ela não veio aqui para a costa, né? Por que que ela não veio para a Caatinga, né? Quais seriam os motivos, né? Vamos pensar um pouquinho. Então, um cara chamado Liebig, ele postulou uma ideia chamada lei do mínimo, que o crescimento de um organismo é limitado pelos elementos essenciais, né? Perdão, um errinho de português aqui meu. Já vou corrigir daqui a pouquinho, tá? Pelos elementos essenciais ou pelo elemento essencial que está presente na concentração inferior ao requerido pelo organismo. Então, a lei do mínimo de Liebig, ela explica o quê? Falando a grosso modo assim, pensando no exemplo da arara, né? Qual seria, então, o elemento essencial que estaria não permitindo que a arara estivesse aqui, né? De repente não, são vários fatores. É umidade, é radiação solar, é pH, é oxigênio, é alimento, é lugar para nidificação. Então, são vários fatores que fazem com que o organismo esteja ali ou não. E se um desses fatores, um só, tiver abaixo do que o organismo necessita, aquela espécie necessita, ele não vai poder estar presente ali, tá? Porque é a lei do mínimo de Liebig, ele vai estar abaixo do que é necessário para a sobrevivência. Um exemplo, tem um peixe que precisa o peixe está dentro da água, né? Óbvio. Ali ele precisa que a água esteja num pH determinado, ele precisa que o oxigênio dissolvido esteja numa determinada faixa, ele precisa que a temperatura esteja numa determinada faixa, a transparência da água, alimentação, reprodução, todos os fatores. Pode ser que todos os fatores estejam ótimos, mas se o oxigênio estiver abaixo do necessário, ele não vai estar ali. É a mesma coisa se você pensar assim, bom, eu vou criar salmão aqui no Mato Grosso, né? E vou criar tambaqui lá na Europa, por exemplo. O que coloca, o limite que coloca aí é a temperatura. Você pode ter oxigênio, você pode ter... Ou então você vai ter que criar tudo artificialmente e esquentar a água para os bichinhos, né? Porque senão eles não vão sobreviver, né? Então, qual é o fator que seria, né, preponderante nesse lugar, que é o mínimo? É um fator que é o mínimo, é a temperatura. Se a gente pensar assim, você não consegue produzir salmão aqui, né? E já tem gente fazendo isso lá na Ásia e tudo mais, e você não consegue produzir tambaqui em outro lugar que seja frio, por exemplo. Tá? Exatamente. E quais seriam os principais fatores ambientais que podem apresentar a ação limitante? Nós temos recursos que podem apresentar fatores, ação limitante, e nós temos condições também, tá? Como recurso tem a energia luminosa, energia solar, a água, os gases atmosféricos, os sais e o espaço físico. E como condição, outras substâncias químicas necessárias, como, por exemplo, de repente, alguma condição do solo para que essa planta germine ou não, alguma fertilizante, né, que seja naturalmente disponível ou então artificialmente para que ela cresça naquele lugar, a energia térmica e outras formas de energia para que aquele organismo esteja ali ou não. Então, além da lei do mínimo de Liebig, após
que foi postulado, que foi pensado, que foi cunhado esse termo, né, da lei do mínimo, que Liebig pensou, veio, então, em 1913, por Shelford, a lei da tolerância. Ele pensou assim, poxa, se as espécies têm um mínimo que vai modular se ela vai estar num lugar ou não, então tem que ter uma faixa ótima, né? Tem que ter um valor mínimo e um máximo, como se fosse um intervalo, uma amplitude de tolerância, né? Então, ele propôs que cada espécie apresenta amplitudes de tolerância aos fatores ecológicos, apresentando um valor mínimo e um máximo, dentro dos quais ela consegue existir, tá? Então, eu vou apresentar aqui um outro, esse aqui tá melhor. Nós temos aqui a lei da tolerância, né, explicada por uma espécie de borboleta, tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui embaixo, nós temos um gradiente ambiental, tá? Nós vamos pensar assim, um fator que poderia estar influenciando muito em borboletas. A temperatura, será? Vamos usar, então, a temperatura como um fator aqui. Seria o gradiente ambiental de temperatura, tá? Então, nós temos aqui uma faixa aonde ele chamou de ótimo, tá? Aonde essa espécie é abundante. Então, onde fica dentro da temperatura, vamos pôr aqui entre 21 e 32 graus, né? Então, num local onde a temperatura fosse de 21 a 32 graus, essa espécie, tendo todos os outros fatores abundantes também, ela vai estar abundante, tá? É a sua faixa ótima, tá? Mas aqui, baixando um pouco a temperatura de 21 graus, vamos baixar ela até 18 graus, ela também vai estar presente, mas é a sua zona de estresse fisiológico. Então, ela vai estar presente, mas ela vai ser uma espécie rara, tá? Quando a temperatura aumenta um pouco mais, de 32 até 35 graus, essa espécie também vai estar presente, só que ela está no seu estresse fisiológico. Então, ela vai ser uma espécie rara. Por quê? Porque ela não vai conseguir, não são todos os indivíduos que vão conseguir sobreviver. Por exemplo, de repente, a reprodução dela vai ficar comprometida, exatamente, esse é o termo, tá? E aumentando de 35 graus, esse é um exemplo só hipotético, porque eu não trabalho com borboletas, tá? É só um exemplo hipotético que eu estou utilizando para explicar. É bem isso, o projeto Monitora, que é o projeto lá do Parque Nacional Juruena e das unidades de conservação, ele trabalha justamente com isso, com dois fatores principais, a umidade e temperatura, para a questão de coleta de borboletas frugíveras. Então, olha que bacana. E aí, abaixo de 18 graus e acima de 35 graus, ela está ausente, porque é a zona de intolerância dela, ela não suporta, fica ali, o organismo dela não suporta, e aí ela não vai estar presente, tá? Essa é a lei da tolerância, é uma amplitude de tolerância que toda espécie, todo organismo tem para vários fatores. Os seres humanos têm essa amplitude de tolerância para oxigênio, para temperatura, para radiação solar, tá? Então, para recursos hídricos, tá? Para umidade do ar, tudo isso o ser humano tem e todas as espécies têm. Então, tem princípios auxiliares à lei da tolerância. Uma coisa que queria botar ela lá no gelo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Princípios auxiliares à lei da tolerância. Uma mesma espécie pode ter ampla tolerância a um fator e estreita tolerância a outro, tá? Então, aqui no caso, de repente, uma espécie, ela tem uma ampla tolerância à temperatura, mas uma baixíssima tolerância à umidade, né? Então, e de repente o que vai modular a presença dela é a concentração de umidade do ar, tá? Espécies euriéceas provavelmente apresentam distribuição mais ampla, porque ela tem uma faixa de tolerância maior.
E as condições não ótimas de um fator ou a ação de algum fator de tensão podem causar alterações na amplitude de tolerância a outros fatores. Pode prejudicar a permanência ou a ocorrência dessa espécie, mesmo que os outros fatores estejam abundantes, estejam na sua faixa ótima, a alteração de um dos fatores vai prejudicar a presença dessa espécie, tá? Lili, vamos pensar. Ó, aula que vem, eu quero ver vocês explicando certinho e dando exemplos aqui da nossa região de espécies euriéceas e estenoécias. Tá? Aqui, ó, até ia colocar aqui. E não vale esse exemplo que está aqui, viu? Não pode esse exemplo que está aqui, ó. Vou cobrar, tá? Então, aula que vem. Quem tem um exemplo aí, tá? Então, dá-se o nome de valência ecológica de uma espécie a capacidade que ela tem de povoar ambientes diferentes, caracterizados por grandes variações dos fatores ecológicos. Em função dessa valência ecológica, as espécies são divididas em euriécias e estenoécias. Tá? As euriécias são espécies de grande valência ecológica que podem povoar ambientes variados, são consideradas cosmopolitas. A mosca doméstica é uma espécie é um exemplo de espécie euriécia, tá? Porque ela está em todo o globo terrestre. Ela está em lugar frio, em lugar quente, então ela tem uma grande valência ecológica, tá? Ela se adaptou a todos os ambientes. Temperatura, oxigênio, umidade, luminosidade, todos ela está, tá bom? E estenoécia é uma espécie de pequena valência ecológica, suportando pequena variação de fatores ecológicos e restrita a determinados ambientes. Elas são consideradas endêmicas. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o lobo-guará do cerrado. Você só vai encontrar ele no cerrado. É uma espécie de pequena valência ecológica, porque ela tem necessidades típicas daquele ambiente, daquele ecossistema, daquela vegetação, e ele só vai se encontrar ali em uma espécie endêmica, tá? Pessoal, eu estou vendo aqui que já estourei o tempo que a gente tinha proposto. Eu tinha trazido para vocês a corrida do conhecimento, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu não vou fazer hoje a corrida do conhecimento. Eu disponibilizei lá no Cigar um link do Quizlet que tem perguntas, são cards, são cartões virtuais, que tem termos que a gente explicou durante a aula de hoje, tá? Então, vocês vão lá, vão brincar com aqueles cards, e na aula que vem, ou então pode ser no sábado à tarde mesmo, a gente faz essa corrida do conhecimento com esses cartões virtuais que eu ia utilizar hoje. E aí a gente vai fazer uma brincadeira, uma corrida mesmo. Cada aluno que entra, ele entra como se fosse uma espécie animal. E aí vocês vão respondendo as perguntas e vão correndo, como se fosse essa corrida que a gente está vendo aqui. Quem consegue responder todas as perguntas, é muito bacana, Vitória. E vocês podem utilizar isso como uma ferramenta quando vocês forem professores. É muito bacana, muito mesmo, tá? E o mais legal é quando tem bastante gente participando. E aí, assim, são 8 perguntas, 8 cards que eu coloquei, se eu não me engano. Se você tá lá no 7º card, você errou ele, você volta lá para o primeiro de novo, sabe? Então, é muito legal, muito bacana mesmo. E aí, a gente pode brincar disso, então, no sábado à tarde, e vocês conhecerem o Quizlet, se a maioria aqui não conhece, tá? Quer falar alguma coisa ainda, Solange? Não, é isso mesmo, né? Acho que é prestar atenção no cigarro, né? E a gente vai conversando aí pelo cigarro de preferência, né? E no sábado à tarde a gente se encontra, tá bom? Tá bom. Meninas, muito obrigado. Leiam muito, né? Para tirar dúvidas. Eu sempre falo para meus alunos
Estudar dói a cabeça, a gente está cansado, dói as costas, dói o olho, né? Dói tudo por ficar sentado, mas é muito gratificante em todos os sentidos. Tá? Vale a pena. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até o final da aula. Beijão, se cuidem, gente, se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração, se possível, tá? Se cuidem, porque o nosso município está numa fase crítica, tá bom? O estado, o país, tá? Não tem para onde correr, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, professoras. Boa noite. Boa noite. Pode parar a gravação, Lili. Deixa eu parar aqui.